Mudando de assunto, gente. Que essa história, essa é daquelas que por enquanto de bela não tem nada, é de longa espera, duplicação da BR-280. E o assunto voltou a ser tema em uma reunião do Conselho das Entidades que aconteceu hoje de manhã aqui em Joinville. Deputados, autoridades, representantes dos setores que se interessam pelo assunto estiveram reunidos. O grande objetivo, tentar encontrar uma solução para esse problemão que literalmente para muitas vezes a nossa economia aqui da região e, em consequência, do estado e do país, tá? Andriele Zambonin tem as informações pra gente. Oi, Andriele, boa tarde. Oi, Sabrina, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Hoje de manhã, a nossa equipe, nós estivemos então na ACIJA, Associação Empresarial aqui de Joinville, acompanhando o debate desses setores que estão unidos em busca de uma solução, né, Sabrina? Como você já citou, então aí a gente tem empresários, deputados, prefeitos, representantes de entidades do setor, representantes da logística catarinense e da logística das empresas para falar desse assunto que é uma novela, né? Toda vez que a gente traz, parece até notícia repetida, mas na verdade não, é sim um novo desdobramento desse que é um problema que impacta sim no crescimento da região, no PIB das cidades e também no desenvolvimento e crescimento das empresas que estão instaladas aqui na nossa região, que é movida pelas empresas que geram emprego e renda para as famílias. O que aconteceu hoje de manhã, então, foi o debate, de ideias e a apresentação da atual situação da BR-280, como ela se encontra atualmente, como ela está, os pacotes, as licitações e como está o andamento das obras nos lotes, porque essa é uma obra que foi dividida em lotes. Para a gente ter uma ideia, são 73 quilômetros aproximadamente de obra que está prevista, segundo o governo federal, e que vão impactar em pelo menos 6 municípios aqui da nossa região. Então, além de Joinville e também São Francisco do Sul, que é a cidade onde seria o destino final, por ser a cidade portuária, tem também impacto em Araquari, Guaramirim, Schroeder, Jaraguá do Sul, São algumas das cidades que vão sofrer um impacto e impacto positivo caso essa duplicação saia do papel. Mas há 10 anos, essa obra ela vem se desdobrando, mas nunca é concluída e avança a passos lentos. Nós conversamos com o Guilherme Bertani, ele que é o atual presidente da ACIJA aqui de Joinville, e também com a Patrícia Furlan, ela que é a presidente da AJPM, que são duas instituições respeitadas aqui de Joinville e que puxam à frente do Conselho das Entidades para que hajam reuniões para debater esse assunto e para que esse assunto ganhe força e, na prática, ele saia do papel. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho da entrevista do Guilherme e da Patrícia, onde eles citam, primeiro, a importância da BR-280 e também quais são os números que essa BR representa e que traz aqui para a nossa região, região norte de Santa Catarina. Olha só a entrevista. É um trajeto curto, mas que pode levar mais de 2, 3 horas. O que a gente quer, o que a gente está tentando buscar aqui é um consenso e um apoio para que todo mundo atue na mesma direção de tentar buscar destravar essa obra para que ela aconteça e seja concluída num tempo mais razoável, porque já está estourado o tempo, na verdade, A proposta do DENIT é rever o traçado da parte que falta duplicar. O que é algo importante, porque o traçado original não atende às nossas necessidades. Porém, uma revisão do traçado vai impactar em mais 2 anos de obras paradas, porque é o tempo necessário para se rever tudo. Essa obra ela começou em 2016, com previsão 2014, com previsão de término em 2018. Ela foi parada em 2022. Ela já consumiu uma grande quantidade de valor, 134 bilhões, e a gente não tem o resultado necessário para que a população possa ter uma tranquilidade e uma segurança nesse ir e vir. Nós temos cerca de 300 mil caminhões circulando. Nós temos muitas toneladas que vão e voltam do porto e a gente precisa que isso funcione porque nós estamos nesse momento num verdadeiro colapso estrutural naquela região e que impacta a região como um todo, Tanto Joinville quanto Araquari, Barra do Sul e São Francisco, e agora próximo às festas de fim de ano e ao verão incomodam ainda mais essa situação,
E para a gente entender ainda melhor essa situação, também é importante a gente atualizar aqui como estão esses lotes, porque essa é uma obra que ela foi dividida em 3 lotes. A gente tem o lote 1, que é o lote mais problemático, mas tem também o lote 2.2 e 2.1. Quanto ao lote 2.2, é um lote que é uma obra que visa fazer o contorno, como se fosse o contorno do município de Jaraguá do Sul. É do quilômetro 50 em Guaramirim até o quilômetro 74 em Jaraguá do Sul e contempla aí uma área de 24 quilômetros de uma nova rodovia, com a obra que inclui a obra na ponte ali, chegando em Jaraguá do Sul, obra que muita gente já está vendo na prática, mas estão acontecendo nesse momento, segundo o DENIT, trabalhos de terraplanagem e por aí vai. Tem um pequeno trechinho desse lote, que é o lote 2.2, que já está liberado, que é ali no início da rodovia do Arroz, sentido a Joinville, mas é um pequeno trechinho só que está liberado. Esse é um lote que ainda está em andamento, mas tem obra andando pelo menos nesse lote. Aí a gente fala do lote 2.1, que é da BR-101 até Guaramirim, no quilômetro 50. Esse é o lote que tem o maior número de entregas, ou seja, onde a população já consegue usufruir do que já foi feito. São 14 quilômetros previstos e desses 14 quilômetros, 7 já foram entregues e a previsão é que ano que vem o restante desse lote, pelo menos, seja concluído. E aí a gente vem para o lote 1, vocês lembram, né? Eu falei que era o mais problemático, porque o que acontece? São 36 quilômetros de Araquari a São Francisco do Sul. Mas o grande problema é que essa rodovia, ela passa praticamente no meio de Araquari, ou seja, muitos comércios e empresas têm na sua porta de entrada a BR-280, o que acaba congestionando demais o trânsito por lá. E aí, para fazer a duplicação, tem uma série de problemas. A gente fala aí de uma obra que começou em 2018, né? Os outros 2 lotes que eu acabei de citar, a obra começou em 2014, ou seja, começaram antes, por isso estão um pouquinho mais avançados. Mas esse lote 1 começou apenas em 2018. E aí a gente tem questões de terras indígenas que estão no meio e que precisam ser observadas no montante a essa obra. Tem questões envolvendo questões ambientais, desapropriação. Tem a questão do Canal do Linguado, que é um desafio onde se tenta encontrar uma solução. E o lote 1 é o lote que está paralisado porque precisa ser refeito o projeto, precisa ser revisto o traçado da duplicação da rodovia. E por isso a gente conversou com o prefeito de Araquari, que é o Clenilton, e também com o Marcelo Campos, que é um executivo em logística, mas é também representante da Associação Empresarial de São Francisco do Sul. Vamos ouvir o que eles disseram em entrevista, olha só. Primeiro que trava tudo. Você pode ir uma terça-feira, 9 horas da manhã, você pode ir uma sexta-feira, uma quarta, não tem dia. Toda hora nós vamos ter filas gigantescas. Para tudo, trava tudo. E sem contar os acidentes que acontecem por conta disso. As pessoas cortando pelo acostamento, as pessoas com pressa, então só atrapalha e é muito perigoso. A nível estadual, nós temos ali o maior porto do estado, né, um porto que movimenta 16 milhões de toneladas por ano. Nós temos aí, quando a gente fala desse volume, aproximadamente 300 mil caminhões por ano, é um volume enorme. Então, esse gargalo, ele suprime a condição de expansão econômica, além de suprimir a condição de expansão econômica, onde muitas indústrias estão ali movimentando os seus processos para poderem expandir os seus negócios, ele também suprime a mobilidade urbana da população que está à beira da BR-201, que é a população de São Francisco do Sul e a população de Araquari. E quando isso acontece, quando a mobilidade urbana ela é suprimida, a dignidade também vai embora, né? E depois da dignidade, a civilidade, porque o povo sem mobilidade ele começa a tomar atitudes que não são normais quando a mobilidade está ali presente. Então esse é o maior problema. O problema é o impacto na economia, o problema é na qualidade de vida da população, o problema é na mobilidade das pessoas que ali habitam e que ali fazem os seus negócios. Bom, a gente buscou com o DENIT, que é o departamento responsável por essa rodovia, respostas. Eles atualizaram para a gente cada um desses trechos, como eu já citei aqui, mas relacionado especialmente ao trecho 1, que é o trecho mais problemático. A gente vai exibir agora a entrevista do superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina, o Alisson Rodrigo de Andrade. Vamos ouvir o que ele disse então em entrevista, olha só. Com relação à duplicação da BR-280, subdividida em 3 lotes, nós temos ainda no lote 1, as obras paralisadas. Ali há uma questão de um novo projeto sendo remodelado, inclusive com a possibilidade do Canal do Linguado ser contemplado a partir das novas sugestões, novos apontamentos do Ministério Público que estudou a questão.
Isso deve ser contratado objeto de um novo projeto. Mas o DENIT pretende retomar ainda em 2025 parte desse lote de 36 quilômetros, que são as obras do contorno de São Francisco do Sul. Para tanto, estamos já consolidando um projeto nos moldes da revisão feita ainda em 2024. A expectativa agora é para que esse novo projeto, o projeto do novo traçado e o novo edital saiam do papel o quanto antes, até porque as empresas aqui da região dependem disso, dessa logística eficiente para fazer crescer também o setor e toda a nossa região aqui do Litoral Norte e toda a região também Nordeste, Planalto Norte de Santa Catarina. Volto contigo, Sabrina. Obrigada, André. Até porque, Jaraguá do Sul tá tudo lindo, tá maravilhoso. A gente vê os trabalhos acontecerem. Agora, São Francisco do Sul é vergonhoso. A economia literalmente pode parar se nada continuar do jeito que é assim. Nada vezes nada é o que a gente está vendo até agora nesse trecho que pede sim, porque a economia passa por ali.